universidade foi criada em 1960 ou 61, uma coisa assim. 61. Né? E aí, em 64, ocorreu a Revolução, no 31 de março. Então, os militares que assumiram o poder tinham um receio muito grande, né, da universidade aqui próximo do poder. Então, eles estavam interferindo muito na universidade. Isso é o que me contaram, porque eu estava nos Estados Unidos, né? A Revolução foi em 64, eu fui para os Estados Unidos em 66. Então, se não me engano, cerca de 350 professores que haviam sido convidados para montar a Universidade de Brasília pediram demissão e se afastaram. Então, a universidade sofreu um baque muito grande. Então, o fato desses professores terem pedido demissão criou um mal-estar contra o governo brasileiro, no exterior contra o governo brasileiro. Então, os militares ficaram com muito raiva porque tinha sido posto em evidência por ter mexido na Universidade de Brasília. Sim. E por que eles mexeram aqui? Porque a Universidade de Brasília era fundada em outras bases. Isso. A ideia era imitando uma universidade americana. Os professores não tinham concurso. Os professores eram contratados pelo mérito. Por exemplo, se um grupo de pesquisa aqui queria trazer um professor de lá porque interessava, não precisava fazer concurso, trazia aquele professor. Depois isso foi usado pelo Azevedo de maneira absurda. Trazia os amigos dele para cá, o pessoal que era anticomunista e não sei o que, ele trazia. Houve a invasão dos militares, então você conviveu vários meses ali, cada dia tinha uma farda diferente, né? Um grupo militar diferente, então aquilo é muito, muito chato, né? E a Bárbara Jardim Nunes, não sei se conheceram, ela foi professora da Química, mas nunca conseguiu fazer um doutorado e tudo, mas não tem importância, mas era excelente professora, igual o Zé Aurélio também, que é um bom professor, mas não fez nem mestrado. Mas a Bárbara entrou um dia lá para ir para o laboratório, foi presa. Gudunharam a Bárbara, como diz lá em Minas, levaram lá para uma sala, foi fazer interrogatório, umas coisas assim, né? Então houve a invasão real, houve tiroteio, mas na parte alta tinha um rapaz lá, escutando o barulho, porque lá de lá não enxergava lá, né? E levou um tiro e ficou todo ensanguentado ali e morreu, né? Então umas coisas assim tristes, ruim, né? E entrou o capitão de mar e guerra, né? O Azevedo, que deu uma tonalidade muito, muito dura ali, né? O Azevedo tinha um controle muito grande, né, da universidade, né? Por exemplo, contam, né, que ele, por exemplo, pegava o telefone e ligava para um professor, o chefe ou um outro professor, chama esse professor aqui que eu quero ter uma conversa com ele. Ah, o professor não está. Pronto, isso era motivo suficiente para ser demitido. Entendeu? Porque os professores tinham que cumprir tempo integral e dedicação exclusiva, né? Então ele controlava, dizem, né, me contam. Como eu ficava aqui o dia inteiro, não passei por isso. Mas disse que ele controlava, inclusive, a frequência dos professores, né? Ele teve uma fase, verdade seja dita, uma fase positiva, tentando formar todo mundo. Porque naquela época não tinha ninguém formado. Nem mestrado, nem doutorado. A gente era a meninada ali, né? Então ele facilitou muito, assim, a sair para fazer o doutorado, mas não tinha que mexer em política. Se falasse em política, por exemplo, a turma da arquitetura falava muito em política, era muito aguerrida. Quando ele começou a pretender ser ministro da Educação, aí vinha alguém importante, ele ia receber, então ele largou o NB. E nesse tempo era o autoritarismo enorme, o diretor era todo poderoso, poderoso mesmo, ele fazia o que queria. O Azevedo seguia a orientação do diretor para entrar e para sair. Sim.
Ele ligava, por exemplo, o diretor. Eu peguei um períodozinho com o Azevedo de diretor, acho que eu fui 2 vezes. Né? Eu tenho 84 anos, deixa quieto, né? Uma eu fui eleita, a outra eu fui indicado. Ele ligava para o diretor da arquitetura, que a gente conversava toda semana e sabia de tudo, Azevedo. E falou, onde está o professor tal? Aí ele falava, ele está fazendo um trabalho em casa. Mas com que autorização? O professor tem que ficar aqui. Foram convocados professores disponíveis aqui na região para assumir as aulas na universidade, né? Então, por exemplo, o professor Abrantes, que era general, trabalhou muitos anos na fábrica de explosivos do Exército, então ele tinha um bom conhecimento de química, então ele foi convidado a ser professor, e assim vários outros, né? E tinha um general da química, o general Abrantes, que até eu falo passando nele aí, porque tinha aquela... A Elaine trabalhou com ele, tinha umas 3 meninas que trabalhavam com ele, ele era uma pessoa ótima, nunca estudou demais, mas ele tinha uma contribuição boa, né? Talvez seja o precursor dessa química industrial, ou engenharia química e tecnológica, ele fazia umas coisas a mais. E muito boa pessoa. A característica também do professor Azevedo é que ele não acreditava em doutorados feitos no Brasil. Então, a preferência era para pessoas que tinham pós-graduação no exterior. Então, vieram vários professores estrangeiros para a UNB e, como era de se esperar, a maioria não se adaptou, não deu certo, né? Isso aqui era um meio do cerrado, não tinha infraestrutura nenhuma de biblioteca, de pesquisa. Teve até uma história muito interessante, foi que o Roberto Alves de Lima, o Robertinho, pediu para fazer doutoramento em São Paulo. E nesse tempo não tinha reunião de departamento, era uma coisa muito rara. E o Maharaj reuniu o departamento para dizer que não ia permitir que ele saísse, e servir também para os demais, que aqui, o departamento de química, a direção da química, só permitia sair para fazer doutoramento nos Estados Unidos. Locais que tivessem a mesma qualidade do departamento de química. Aí o Roberto falou, professor, o senhor esqueceu de Calcutá, na Índia, onde você fez o doutoramento. Outra coisa importante no departamento foram os professores que vieram pela Unesco, né? Então a Unesco, eu não sei, eu não conheci o processo, não sabia como isso foi feito, mas o departamento contava com 3 professores que foram trazidos pela Unesco, né? Eram professores doutores e tinham o objetivo de iniciar algum tipo de pesquisa, né, de publicação, de produção científica, né? E aí uma coisa que eu queria insistir, que eu vivi na pele e reconheço a importância, foi a contribuição da Unesco. A Unesco foi chamada para participar do projeto, tinha 3 vertentes. O professor pesquisador que vinha, pegava um counterpart, um professor recente que sabia nada, né? Acabava de formar. E trazia os equipamentos da área dele. Então, a minha área foi a polorografia, é um instrumento para determinar metais. Eu até, pouquinho depois que eu comecei o trabalho, dei uma entrevista na TV Globo, Jornal Nacional, mostrava, porque você tem que deixar o material solúvel e passar um nitrogênio. Então a televisão via aquela gotinha assim, então filmava aquilo, né? Achava que o importante era aquele negócio, né? E aí nós tivemos
nessa parte da Unesco, tripartite, o professor, o instrumento e o recém-formado, né, o professor novinho aí, a Unesco dava a bolsa. Com isso eu fui para Paris. Até é curioso porque no formulário da Unesco, para me conceder a bolsa, perguntava: aonde você quer fazer o doutorado? Primeira opção, segunda opção, terceira opção. Sabe como é que eu escrevi? Paris, Paris, Paris. Ganhei. Né? Eu queria ir para lá.